Os sonhos voltaram. Eram mais intensos, mais claros do que nunca. Por todo o mundo, pessoas de culturas e continentes diferentes começaram a relatar imagens estranhamente semelhantes em seus sonhos. Falavam de estruturas gigantescas enterradas sob desertos e oceanos, de corredores que se torciam de maneiras impossíveis, desafiando a geometria que conhecemos. Descreviam símbolos que pareciam, ao mesmo tempo, antigos, como se fossem de uma civilização perdida e futuristas demais para a nossa compreensão. Era uma linguagem visual que ninguém entendia, mas que todos reconheciam de alguma forma. E no meio de tudo isso, Helena também sonhou. No sonho dela, o cenário era diferente. Ela não estava na Terra, não estava na Lua, nem em qualquer lugar familiar. Flutuava num espaço intermediário, um lugar onde o tempo não fluía para frente ou para trás. Ele simplesmente existia, estagnado, como a água parada de um lago profundo. E nesse vazio, uma presença a observava. Não era uma entidade com forma física, mas uma consciência pura e vasta. Não havia julgamento em seu olhar, nem qualquer sinal de ameaça. Era uma presença neutra, que apenas media. Media o quê? Helena não sabia dizer. Era como um cientista observando um experimento, esperando por um resultado específico. Ela sentia que sua própria existência e a de toda a humanidade estava sendo avaliada. Quando Helena acordou, o coração batia acelerado e uma gota de suor frio escorreu por sua testa. A sensação do sonho ainda era palpável, como se o ar do quarto estivesse carregado com a mesma quietude daquele espaço intermediário. Foi então que uma compreensão terrível e gelada a atingiu, uma verdade que ela temia desde o primeiro contato, desde o dia em que o marcador apareceu nos céus. O marcador não era uma garantia, não era uma proteção permanente, era condicional. Era um teste, um período de avaliação. E agora, algo estava mudando. A proteção, a barreira que mantinha, sabe-se lá o quê? A distância estava começando a se deteriorar. A falha não era visível a olho nu, mas ela sentia nas profundezas de sua alma. Era uma vibração sutil, uma dissonância na realidade que apenas os sonhadores, os mais sensíveis, podiam perceber. O tempo estava a esgotar-se. O pânico começou a instalar-se. Helena correu para o seu observatório particular, um pequeno domo nos fundos de sua casa. Os telescópios e sensores que antes lhe traziam paz, agora pareciam instrumentos de um apocalipse iminente. Ela acedeu aos dados globais, aos fóruns clandestinos, onde cientistas e entusiastas partilhavam informações que os governos tentavam suprimir. E lá estava. As anomalias. Pequenas flutuações gravitacionais perto de Júpiter. Surtos de radiação inexplicáveis vindos do cinturão de Kuiper. E o mais assustador de tudo, o próprio marcador, aquele ponto de luz constante no céu, estava a piscar. Era uma oscilação quase imperceptível, um tremor de luz que a maioria dos equipamentos não conseguiria detectar. Mas os sensores quânticos de Helena, calibrados com uma precisão obsessiva, não mentiam. O marcador estava a falhar. A deterioração não era linear. Havia picos e vales. Em alguns dias, o marcador parecia estável, e os sonhos coletivos diminuíam, trazendo um falso alívio. Mas depois, sem aviso, a instabilidade voltava com mais força. As imagens nos sonhos tornavam-se mais urgentes, mais desesperadas. As pessoas começaram a desenhar os símbolos que viam, a tentar construir modelos dos corredores impossíveis. Tornou-se uma febre global, uma obsessão partilhada. Alguns viam como um chamado espiritual, outros como um aviso de desastre. Helena via como uma contagem decrescente. A presença que a observava no sonho não era passiva. Estava a medir a nossa resposta, a nossa capacidade de compreender o aviso antes que fosse tarde demais. Helena sabia que não podia ficar parada. Ela começou a cruzar os dados dos sonhos com as anomalias astronômicas. Havia um padrão. Sempre que uma determinada estrutura aparecia nos sonhos em massa, por exemplo, uma pirâmide invertida flutuando sobre a Antártida, uma nova anomalia surgia no sistema solar. Era como se os sonhos fossem um mapa, um guia para o que estava a acontecer lá fora, ou talvez para o que estava a chegar.
Ela precisava de decifrar a linguagem dos símbolos. Eram a chave. Não eram apenas imagens aleatórias. Formavam uma sintaxe complexa, uma mensagem. Ela mergulhou em textos antigos, em linguística, em criptografia, procurando por qualquer coisa que se assemelhasse àqueles glifos sonhados. Enquanto isso, o mundo lá fora começava a fraturar-se. O conhecimento dos sonhos e da falha do marcador vazou para o público em geral. O caos instalou-se. Governos tentaram controlar a narrativa, chamando de histeria em massa. Mas as evidências eram esmagadoras. Seitas surgiram, adorando as entidades dos sonhos. Outros pregavam o fim do mundo. A sociedade dividiu-se entre aqueles que ignoravam o aviso e aqueles que o abraçavam com um fervor perigoso. Helena sentia o peso do mundo nos ombros. A solução não estava na fé cega nem na negação. Estava na ciência, na compreensão. Uma noite, exausta, ela adormeceu sobre os seus teclados. E o sonho voltou. Desta vez, ela não estava sozinha no espaço intermediário. Ao seu lado estavam outras figuras, silhuetas de pessoas que ela não conhecia, mas reconhecia dos fóruns online, dos artigos científicos. Eram os outros sonhadores alfa, os que, como ela, estavam a tentar decifrar o enigma. A presença observadora estava lá novamente, mas desta vez, um dos símbolos brilhou intensamente à sua frente. Era um símbolo que se repetia constantemente nos sonhos de todos. Um círculo com 3 pontos dentro, formando um triângulo. No silêncio do sonho, uma única palavra ecoou na mente de todos os presentes, não em português, nem em inglês, mas numa linguagem universal do pensamento. Unam-se. Helena acordou com um sobressalto. Unam-se. Não era apenas sobre decifrar os símbolos, era sobre conectar as mentes que os recebiam. A solução não era individual. Ela sabia o que tinha de fazer. Tinha que encontrar os outros. Criar uma rede, não de computadores, mas de consciências. Uma rede de sonhadores. A deterioração do marcador não era o fim. Era o início da próxima fase do teste. A humanidade estava a ser chamada a evoluir, a pensar como um só organismo para enfrentar a ameaça que se aproximava. O tempo era curto e o marcador continuava a piscar. Um farol moribundo na escuridão crescente do espaço. A verdadeira corrida tinha acabado de começar. Obrigado por me acompanharem nesta jornada até aqui. Se esta história despertou a vossa curiosidade, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem o próximo capítulo.